Uma boa noite, programa Leandro Gatti, você está ao vivo, mais uma terça-feira. Hoje teremos a grande honra de receber e conhecer um pouco da história de vida, de como jogador, como pessoa, dessa figura fantástica do mundo da bola. Vocês vão ter a honra de receber hoje o professor Salles. Hoje, nessa terça-feira, esse programa maravilhoso que vem conquistando todo mundo. E hoje teremos a honra de receber essa figura incrível do mundo da bola, com muitas histórias para contar para vocês. É uma pessoa que tem, com certeza, uma biblioteca toda de histórias nessa vida, grandes passagens dentro do Brasil, fora do Brasil, grandes parcerias no mundo da bola. Professor Naldemir Salles, o nosso famoso professor Salles. Seja bem-vindo, uma boa noite e obrigado pela honra e luz de estar participando aqui do programa Leandro Gatti e você. Boa noite, Leandro. É uma satisfação falar com você e com o seu público. Estou muito feliz, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para poder fazer o melhor aí. É uma satisfação muito grande. Professor Salles, aqui o nosso programa não é um programa, como você está vendo, não tem perguntas marcadas, não tem perguntas de relatório, não tem roteiro. Aqui você se expressa da forma que você tiver vontade. Aqui o nosso programa é um programa que a gente começa rindo e termina sorrindo, não tem jeito. Então é assim que a gente começa, a gente brinca, a gente conversa, aqui a história é sua. Eu quero dar uma boa noite aqui a uma pessoa muito especial, essa árbitra famosa, incrível pessoa, Catiúcia, que participou aqui também do nosso programa. Uma boa noite, Catiúcia, ela que é a árbitra FIFA, participou aqui com a gente, dando o meu boa noite para essa pessoa incrível. Está aqui o Lucas Romero também, meu atleta aí do Esporte Clube Ipiranga. Sou preparador físico dele também, grande pessoa, grande atleta. Então, professor, como eu gosto de começar o nosso programa, eu vou começar de uma forma, porque toda história tem que ter um início. Lógico. Gostaria que você contasse um pouquinho daquele tempo que, infelizmente, eu peguei o final hoje, muitos jovens não pegaram. Aquele tempo daquela história lá do início, do pezinho de chão, aquela história daquele terreno baldio, aquelas traves, golzinho feito de chinela havaiana ou de pedrinhas, ali brincando, aquele tempo de jogar mochila em cima da cama, muitas vezes nem almoçar, e já ir direto para o terreno baldio brincar, se divertir, com várias crianças, naquela juventude gostosa, prazerosa, que nós vivenciamos naquele tempo, que hoje, infelizmente, foi se restringindo e poucos lugares você vê crianças e aquele terreno baldio, com golzinhos de bambu, castrados feitas com bambu. Eu gostaria que você contasse um pouquinho daquele iníciozinho seu lá atrás. Então, quem não me conhece, né? Eu fui jogador de futebol, né? Hoje eu sou treinador. Tive a oportunidade de começar na base do Botafogo, em 86, por aí. Aí depois consegui ir para a Portuguesa de São Paulo, onde tinha o Denner, onde tinha o Aravena, tinha o Rodolfo Rodrigues, Maurício, aquela galera. Mas aí, para me poder chegar até aí, eu antes de ser jogador, eu trabalhava numa empresa aqui em Angra, né? Eu trabalhava numa empresa, era muito difícil, naquela época nossos pais não dava tanta moral, falava que o futebol era mais uma coisa assim de malandro, aquelas coisas todas, né? E com o tempo as coisas foram modificando. Como você falou, né? A gente jogava na praia, descalço, não tinha esse negócio, entendeu? Quando eu fui para Portuguesa, lá no Rio de Janeiro, lá eu pensei assim, pô, vou chegar lá, vou treinar num campo bom e tal. Que nada.
Vamos treinar num campo ruim, cheio de pedra. Mas você sabe que eu fico pensando assim, cara, hoje isso faz falta. Eu acho que isso faz falta porque hoje, se você for analisar bem, um garoto ele tem que treinar naquele campo, nem é de pedra, naquele campo mais assim, mais difícil você dominar a bola. Se você conseguir dominar a bola naquele campo, que a gente conseguia dominar a bola ali, entendeu? Eu era zagueiro. Na verdade, eu comecei de centroavante, virei ponta, entendeu? Daí fui para lateral, aí um treinador aqui em Angra, que era amador o time, né? Era o GDV, o time. Precisava de um zagueiro, como era magrão, eu alto, aí me colocou na zaga, dali fiquei. Porque também, se eu passasse ali, não tinha mais jeito, né? Goleiro, depois goleiro só se fosse Gandula. Aí eu fui, aí consegui jogar e tal. Aí uma pessoa, estava trabalhando no estaleiro, me viu, né? Me viu aqui no estaleiro de Angra, aqui no estaleiro que chamava Verôme, coisa Brasfels, me viu e falou que se eu queria fazer uma avaliação no Botafogo, na base. Só que o meu pai ficou meio assim, né? Que eu tinha que estudar aquelas coisas. Ó, o futebol naquela época era muito difícil, cara. Muito difícil. Hoje os garotos têm muita facilidade, a família apoia, aquelas coisas todas. A gente não tinha esse apoio que hoje tem. Hoje o pai, você vê mãe, você vê tio, avô, levando o garoto para a escolinha. Naquela época não tinha nada disso. A gente tinha que se virar. Eu fui praticamente sozinho. Eu fui sozinho, me virei sozinho, entendeu? Passei, daí não fui para o profissional do Botafogo, mas fui para o profissional da Portuguesa, da Ilha do Governador. Que eu estou falando para você, quando eu cheguei lá, né? Que treinava naqueles campos cheios de barro. Mas aquilo ali, igual hoje, igual eu penso, para mim, para você fazer jogador, garotos, tem que ser daquela época. Tanto que nós estamos vendo aí, ó, desde 2002 a gente não ganha mais título de novo, há 24 anos, de novo. Entendeu? Por quê? Porque sumiram com o futebol raiz, o treino raiz, o treino jogador monstro. Entendeu? Que a gente treinava, eu tinha um treinador, que depois eu fui jogar em Natal, o nome dele era Visvaldo Peçanha. O cara era monstro, sabe? Igual os garotos me chamavam lá em Santa Catarina, que eu estive lá agora, eles me chamam de treinador. Lá vem um monstro. Eles falavam assim, lá vem um monstro. Aí eu morria de rir com aquilo, né? Porque era a minha forma de trabalhar, minha forma de cobrar. Porque assim, eu penso assim, ô Leandro, se eu quero que o menino vai evoluir, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. E para eu cobrar, entendeu? Principalmente no jogo, eu tenho que mostrar durante o tempo do treinamento da semana, mostrar para eles o que eu preciso, para poder chegar depois eu cobrar. Não adianta eu cobrar sem mostrar, sem treinar, sem trabalhar, entendeu? Sem preparar o garoto. Entendeu? E naquela época, voltando naquela época, a gente era preparado dessa forma. Não tinha esse negócio. Às vezes a gente ia jogar, não tinha nem água para beber, não comia direito, entendeu? Era muito complicado, mas a gente se virava. Pô, e a gente tinha um futebol fantástico, né? Porque parecia craque, mais craque um em cima do outro. Né? Parecia craque, mais craque. Aí depois entrou essa questão de Europa aí, ó. Aí começaram a levar tudo para lá e nós ficamos do jeito que tá. Mas era uma época boa, entendeu? Que eu acho que ainda pode voltar. Principalmente na base. Na base, por quê? O garoto que joga num campo de barro, que não tem a grama, que tem mais dificuldade de dominar a bola ali, você imagina botar ele num campo gramadinho. Ele vai deitar e rolar. Entendeu? E outra coisa, em campo menor. Em campo menor, por quê? Em campo menor. Porque se você for fazer isso, os garotos de hoje não vão querer treinar. Eles já estão acostumados a jogar em campo de tapete. Cara, só que esse campo de tapete aí não está dando resultado. Se você for olhar, analisar. Quando eu trabalhei lá em Santa Catarina, eu trabalhei num society cheio de barro. Eu cheguei na final com os garotos. Entendeu? Eu cheguei na final. Então aquilo lembrou o meu passado. Então eu quero dizer para todo mundo que o futebol, entendeu? É uma coisa que Deus dá o dom pro garoto. Aquele treinador que chegar e falar assim, eu fiz o garoto, é mentira. Ninguém faz jogador de futebol. É o dom. A gente vai lapidar, trabalhar, mostrar para ele, aprimorar, entendeu? Para ele poder crescer mais aquilo que Deus para ele, aquele dom, melhorar mais. Então, dessa forma, você coloca o menino num campo pequeno, o menino vai tocar na bola 30, 40, 50, 100 vezes. Você coloca o menino num campo grande, num campo oficial, ele vai tocar 5 vezes, 3 vezes, 10 vezes. E o intuito não é esse, o intuito é os garotos ter o contato com a bola. É como nós tínhamos antigamente. A gente tinha o contato da bola, jogava na praia, na areia, chutava, não tava esses papos não, entendeu? Então, esse é o meu pensamento. Que às vezes eu não quero aqui colocar
que tem treinador que pensa diferente, eu acho que cada um pensa do teu jeito. Essa é a minha forma de pensar e de trabalhar, entendeu? Então, professor, isso foi um bom ponto de vista que você colocou, muito legal. Eu já eu faço uma pergunta, tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, mas eu deixo para fazer bem lá para o meio. Só que já que você começou nesse ponto aí de campo, olha, aqui no meu programa já passou. Vou te falar algumas pessoas que viveram essa época lá atrás. Paulo Sérgio, Tinga, Ademilson, passaram aqui o Carlinhos Reipano, passou aqui Ricardo Bobbio, revelado no Vasco, pegou com o Ricardo Bobbio, e grandes Paulo Sérgio, Bugica, quem não conhece Bugica, passou aqui também. E todos eles, eu comecei a fazer uma pergunta muito importante. Nós vimos algumas crianças hoje, ver o Maracanã com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, acham que está lotado. Mas por que não viram com 140, com 150 mil, 180, 190 mil pessoas, com aquela antiga geral? Faz falta. O que você acha daquele campo de antes, do ontem? Eu estou falando do Maracanã, mas tem vários. Vimos aí recente o Estádio Olímpico antigo, Olímpico do Grêmio. Hoje as traças, cheias de mato, capim, em volta dele tudo, onde ele vai ser demolido. Aquele tradicional Olímpico, por causa da Arena Grêmio, toda tecnológica, toda aí cheia da tecnologia. O que você acha das arenas de hoje comparado ao estádio de ontem? Mas olha só, é aquilo que eu coloquei para você, né? As arenas de hoje, ela ficou muito melhor, colocando assim, né? Porque quando teve uma Copa do Mundo no Brasil, né, modificou, porque isso aí é uma exigência da FIFA, para você ter arenas certificadas, arenas mais modernas, aquelas coisas todas. Entendeu? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que no caso do futebol, dependendo da arena, não faz muita diferença. Entendeu? Depende muito do jogador. Entendeu? Lógico que, evidentemente, a arena faz diferença para o torcedor. O torcedor, desde que você tenha um campo bom, uma grama que você pode rolar uma bola tranquila, a arena é fundamental mais para o torcedor. Como você falou, na nossa época, era 120, era 140, entendeu? Torcedores no Maraca. Hoje já não é mais. Por quê? Você vê aí questão de torcidas, torcidas que falam que são torcidas, mas são bandidos, entendeu? Isso faz botar as pessoas, bota os torcedores de verdade que querem ir para o estádio, não vão, tudo isso também pesa, entendeu? Mas lógico, você jogar num estádio com 120 pessoas, 140 pessoas para o jogador, isso é muito bom. Eu joguei no Português e Corinthians, no Pacaembu, eu me lembro, entendeu? Nós perdemos até esse jogo, de 2-1. Tava lotado o Pacaembu. Tinha um volante chamado Baiano, da Portuguesa, que era meu amigo, o campo estava tremendo. Você sentiu o gramado tremer, balançar, entendeu? Balançar, porque, estava lotado, o corintiano lota. Você imagina um estádio de 120 mil pessoas, 140 mil pessoas, entendeu? Como é que não é? É maravilhoso. Só que nós mudamos, né? O tempo mudaram. Os torcedores hoje são poucos torcedores de verdade. São bandidos. Então, eles diminuíram muitos questão de segurança, aquelas coisas todas. Eu acho que é importante a parte ali de tecnologia, né? Que tem que ter um estádio bom para o torcedor, mas desde que tenha um gramado bom para poder você desfilar e fazer seu futebol decente, os garotos, os jogadores, eu acho que isso que faz parte, que é mais interessante. Eu joguei lá no México nos anos 90,
Lá, o estádio lá era brincadeira o estádio lá. Porque tinha até, na época, isso faz uns 30 anos atrás, E qual 35. time no México? Eu tive lá no Querétaro e tive no No Querétaro, Pachuca. né? Sim, Você tive no jogou Pachuca? Sim, tive no Pachuca lá. Então aí o que aconteceu? O estádio é fora, os estádios lá no México é fora de sério, entendeu? Fora de sério. Você na época tinha até banheira, hidromassagem, tinha tudo que você imaginava no estádio. Você ficava assim, bobado. Você imagina hoje, como é que não é? Então, eu acho que é importante, mas desde que você tenha um vestiário bom, você tenha um gramado para poder o jogador conseguir fazer um bom espetáculo, entendeu? É importante. Agora, o número de torcedor, entendeu? Hoje, a gente vive num mundo totalmente diferente, entendeu? Então, acho que está de bom tamanho. Professor, já que você tocou no assunto do México, temos grandes clássicos no futebol brasileiro. Grenal, tem o Choque Rei, tem o Fla-Flu. Derby, Fla-Flu. Fla-Flu, se eu falar do Fla-Flu, vou até ficar com que eu sou fluminense, não tem jeito. Eu, Não quer, eu sei você que você tem deve ser cara de flamenguista tricolor, pela cara. você tem cara de tricolor mesmo, rapaz. Você tem cara de tricolor. Professor, então, dessa forma que eu falo, nós temos o Fla-Flu, grandes clássicos no futebol brasileiro. Grandes clássicos. Mas tem um clássico que não é brasileiro que eu assisti uma vez. Logo assim que eu comecei a ficar mais fissurado por jogos grandes, por ver jogos grandes. E a primeira vez que eu comprei uma antena, essas antenas Oi, essas antenas tipo Sky, sabe? Sei. A primeira vez que eu tive uma antena dessa, você conseguia passar vários campeonatos de fora. Campeonato argentino, campeonato mexicano, campeonato tudo. Eu assisti um jogo Cruz Azul e América do México. Aquilo vem abaixo, professor. O quê? O quê? Aquilo vem abaixo. Aquilo é fantástico, aquilo é fantástico, rapaz. Eu nunca tinha visto aquilo, não. A gente vê o Grenal aqui, o pessoal se assusta quando sai confusão. Mas o América do México e Cruz Azul é coisa de outro mundo. O mexicano, o mexicano gosta muito de futebol, cara. Na época lá tinha o Puebla, e lá tinha um jogador brasileiro que era o Zico. Ele chamava ele de Zico, era baixinho, lourinho. Ele jogava demais, era o 10. Ele mandava na cidade. Eles gostam muito de brasileiro. Gostam demais de brasileiro. Depois eu saí de lá, eu fui para El Salvador. Né? Eu fui para El Salvador, até eu mandei um. Próximo da França, não é isso? Oi? El Salvador já é lá para cima já, né? Não, é ali mesmo, é tudo Centro-América ali. É tudo Centro-América Não, ali. estou falando, mas é mais próximo do lado da. Ali, já De perto da Honduras, Jamaica, esse canto, não é não? não, de Honduras. De Ali perto de Honduras. Honduras, Guatemala. Guatemala, que eu tive em Guatemala também. Entendeu? Mas, rapaz, isso aí que você colocou aí, frisou aí, nossa, os derby o negócio não é mole, não, hein? É coisa de cinema. O cara treme, meu. O cara pode ser o jogador que for, dá aquela friazinha na barriga, entendeu? O cara fica meio bolado. Mas depois vai acostumando. Mas é isso aí, é importante isso aí no futebol, entendeu? Mas então, professor, ficamos muito. Se você trabalhou com base recente, eu também tive dentro da base, também trabalhei em base de projetos aqui da minha cidade, onde eu te mostrei o estádio do Esporte Clube Ipiranga. Em Sim. 2 anos e meio conseguimos 14 troféus, sendo 8 títulos e 6 vice, entendeu? Então, professor, o que acontece? Você está marcado para vir para o Espírito Santo, é isso? Para treinar o América. Tem uma conversa. Isso. Aí já tem uma conversa, uma sondagem para que você seja o treinador do América, de Santa Teresa. Aqui na base, e vindo para cá, eu vou trazer o senhor aqui, na minha cidade, para você acompanhar também como que é a base
das crianças, da juventude aqui, que são muitos jogos. A base aqui, graças a Deus, tem muitos jogos. Até os 15 anos tem muitas competições aleatórias. Então, o que acontece? Eu e o presidente do clube aqui, o Marcos Renato, é um cara espetacular, um cara que mantém vivo o futebol de Mimoso aqui, ressuscitou o esporte de Mimoso, entendeu? Tem que dar parabéns todo dia a esse cara, porque é um cara guerreiro, é um cara que é fora do comum. Renato, hoje ele é secretário de esporte, mas durante mais de anos aí, mais de 10 anos, vem batalhando pelo projeto, entendeu? Vem lutando pelo projeto e mantendo vivo o futebol de Mimoso, mantendo vivo cada vez mais o esporte também. É um cara espetacular, um cara que nasceu do esporte e vive para o esporte, esse cara. Eu tenho que dar sempre os parabéns a esse cara por tudo que ele faz pelo esporte mimosense. Nós conversamos numa época sobre a antiga preliminar, que quando o time ia, tinha que ir a preliminar. E muitos falam que iam assistir os jogos, principalmente para assistir as preliminares. O senhor fala para mim o quanto que você acha que essas preliminares fazem falta hoje para um atleta, para a formação do atleta? Faz muita falta, mas muita falta. Primeiro que na época tinha um aspirante, né? Você lembra que tinha um aspirante? Sim. Então, ali o que acontece? Quando você tem essa preliminar, os garotos já começam a acostumar, entendeu? Com o futebol, porque depois tem um jogo do profissional, né? Que já tem uma atmosférica, né? Grande, enorme. Então, é muito importante para os garotos, porque você sabe que a base, entendeu? No futebol hoje, os clubes, todos os clubes, seja ele qual for, principalmente os clubes pequenos e médios, a base é fundamental. E essas preliminares, eu joguei muito, sempre o júnior jogava, depois o profissional. E às vezes eu também, quando era amador, eu jogava no primeiro quadro, no segundo quadro. Então, primeiro eu jogava no segundo quadro, depois eu jogava no primeiro quadro. Não sei se você se lembra disso, que na época, no amador, tinha... Ainda tem. Então, aí ali a gente, muitas vezes eu jogava no segundo quadro e depois jogava no primeiro quadro também. Então, assim, é a mesma coisa, a base, você já fica já antenado ali, já fica vendo a torcida, aquilo tudo ali você começa a acostumar, entendeu? É muito importante, eu acho que faz muita falta, eu acho que você perdeu, ou seja, o futebol perdeu muito com isso. Eu acho que deveria voltar, entendeu? Deveria voltar e ter a preliminar, sim. Eu aprovo. Porque dessa forma muitos jogadores aparecem. Eles se sentem, eles já se sentem como um jogador, né? Lógico que tem que ter aquela humildade, mas eles sentem aquela gritaria da torcida, a torcida do time profissional que já vai começar. Muitas vezes lá na Portuguesa eu joguei no aspirante. Eu cheguei a jogar no aspirante na Portuguesa. Entendeu? Então antes a gente jogava, era Portuguesa e Bragantino. Aí a gente jogava com o Bragantino. O aspirante, aquilo ali motiva, porque aí você também, ali você treina com o profissional, entendeu? E aí eu acho que deveria voltar, eu acho que deveria voltar. O atleta já acostuma com a pressão da torcida em cima, o torcedor, às vezes hoje o torcedor vai no estádio, vê um garoto entrando, mas não conhece a história daquele jogador. E através da preliminar, a torcida já começa a conhecer um pouco o atleta que já está chegando, e o atleta vai se adaptando àquele grito da torcida. Eu acho que deveria voltar também a preliminar, eu acho que tem que ter preliminar de tudo, eu acho que é importante para o clube, é importante para a formação do atleta, é importante para o atleta, é importante para muita coisa, e como você falou, você colocou bem, é a motivação a mais para o atleta fazer preliminar, já sentindo o gostinho da torcida e logo em seguida ver o profissional em campo, entendeu? Então, acho que é uma coisa assim, mais válida, eu acho, para o futebol do que você hoje interromper essa ponte
do juventude para o profissional, trabalho ao profissional. Eu acho que até mesmo em falando de arbitragem, questão de arbitragem, você não precisa colocar um árbitro para apitar de cara um Fla-Flu, um árbitro inexperiente para a formação de um campeonato de intermediário. Bota ele na preliminar, começa nos testes com ele na preliminar, que quando ele já assumir um jogo profissional, ele já vai ter aquela pressão também. Então, eu acho que não é só para o atleta do futebol, e sim para o grupo de arbitragem também, que estão em formação. Eu acho que seria válido para ambos lados do futebol. Com certeza, porque assim, eu quando dou as minhas preleções, ou então quando eu faço palestra para os meninos da base, eu falo para eles o seguinte: cara, olha só, você já tem que acostumar, desde já, você não pode chegar, vai jogar no Maracanã, de repente vai ficar olhando para o Maracanã, aí você vai ficar olhando lá, tudo espantado, pô, tô no Maracanã, você não pode. De hipótese alguma, você tem que entender que você está ali para jogar. É a mesma coisa, vai jogar contra o Neymar, aí vai ficar olhando o Neymar jogando? Não. Então é a mesma coisa. Então já tem que ter ele já tem que acostumar desde já, entendeu? Que tem que ver, como você falou, a pressão verdadeira. Você já sente isso, sentindo, fazendo. Não adianta só falar. Não adianta falar, você tem que estar lá dentro. Então isso é muito importante, inclusive na época que tinha a preliminar, que tinha o aspirante, a gente quando o treinador profissional precisava da gente para o profissional, a gente já estava dentro do ritmo. A gente não tinha mais aquela pressão. A gente já tinha entrado no Maracanã, a gente já tinha entrado no Morumbi. Não só entrado, ou seja, já tinha jogado, né? Porque entrar todo mundo entra. O negócio é jogar. Então a gente jogava ali, a gente sentia na pele, entendeu? Aquele calor que vinha debaixo da grama, assim, ó. Então, quando a gente ia profissional, isso já era menos um problema, entendeu? Para o jogador. Então, é fundamental, sim, ter a preliminar, entendeu? Professor, falando aqui um pouquinho o nosso programa é história, é conhecimento, é risos, é comédia, é brincadeira, que a gente se diverte com histórias do futebol, que a gente sabe que só o futebol proporciona as melhores histórias. A gente vê aí as histórias do Vampeta contando aí, do Amaralzinho, Rafael. Então a gente já vê como que é. Esses caras têm história. Vocês têm história para contar. Você enfrentou jogadores que hoje não tem jogadores. Entendeu? Assim, eu falo o seguinte, que hoje tem história. Vocês têm uma biblioteca inteira carregada de história para contar. Isso que é importante. Professor, ao total, foram quantos países na sua carreira? Rapaz, dentro do Brasil, eu joguei no Rio, né? Aí joguei no Rio, joguei em São Paulo, joguei em Natal, na Paraíba, né? Aí depois eu fui para o México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Chile, né? Estive na Argentina, mas na Argentina foi pouco tempo. Nos Estados Unidos também foi pouco tempo, entendeu? E daí eu estive no Panamá também. E depois como treinador, né? Aí eu fui para a China, né? Como treinador. Então assim, eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi muita coisa, entendeu? Na época a gente aprende não só na questão do futebol, a gente cresce, porque como você falou, é muita história para contar. É muita história. Quando eu estava em El Salvador, rapaz, tinha um amigo meu que jogava lá também, entendeu? Não vou falar o nome dele aqui. Eu jogava lá e ele tinha uma mania de me chamar para poder ir em umas festas, né? Você sabe que jogador sempre tinha. Quando estava lá na Portuguesa, o Denner, o Maurício. Eu joguei com o Denner, o famoso Denner aí que faleceu do acidente, que jogou no Vasco. Então, o Denner, o Maurício, o Nilson, esses caras, na sexta-feira, quando acabava o treino, os caras eram tudo já medalhão, né? Os caras já estavam famosos, tudo. Eles me chamavam lá de Angra. Eles me conheciam lá na Portuguesa como Angra. Então, porque assim, cada lugar que eu fui, eu tinha um nome diferente. Porque às vezes as pessoas não me conhecem por isso. Porque quando eu fui, igual eu falei pra você, quando eu fui lá pra El Salvador, ele me chamava de bonita. Porque os caras me vê careca assim, mas eu era cabeludo. O meu cabelo ia até lá embaixo.
Aí os caras, pô, Bonita, botava a mão na minha cabeça, Bonita, Bonita, aí ficou o meu nome Bonita, entendeu? Aí todo mundo chamava de Bonita por causa do cabelo. Então, cada lugar, os caras chamavam de um nome. Natal já chamava de Ademir, entendeu? Em Rio Grande do Norte. Então, assim, essas coisas assim, igual eu tô falando pra você, quando eu tava lá em El Salvador, que eu conheci, tinha um amigo meu que era jogador, ele me chamou uma vez para uma festa. Ele me chamou para uma festa, isso tudo. Os meninos que estão começando hoje, ele tem que entender que ele tem que saber o que quer. Porque se você não fazer a sua escolha, você vai ficar pelo meio do caminho. Entendeu? Então o cara chegou, me chamou para uma festa, eu fui, uma casa bonita, cara, só menininha nova, tudo bonitinha lá. Olhei assim, falei, caramba, e ele não tinha chegado ainda. Aí depois ele chegou. Aí eu tô lá conversando, ele saiu, entrou na cozinha, e eu tô bem na minha, assim, na sala, olhando, cara de gente, eu não bebo, né? Nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada disso. Acho que nem se eu não fosse jogador, não ia fazer isso, porque isso não é bom para ninguém, nem para jogador, nem para ninguém. Acho que cada um escolhe aquilo que acha melhor, porque eu conheço pessoas que bebem, que fumam, que me tratam bem. Eu não gosto da bebida, não gosto do cigarro. Então, rapaz, tudo tranquilo, assim, olhando, aí tinha uma fila, uma baita de uma fila enorme para cozinha. Eu falei, caramba, que fila é essa? Entrei nessa fila, rapaz. Quando eu entrei nessa fila, que eu cheguei lá dentro, eu vi uma mesa enorme, só de cocaína. Você imagina, só de cocaína. Entendeu? Aí eu olhei assim, eu falei, não. Aí o meu amigo, né, tava do lado do cara, do chefão lá, porque ele usava essa porcaria. E eu não sabia. Eu fiquei sabendo aquele dia. Aí o que aconteceu? Eu saí dali, fiquei bravo com ele, falei montura de coisa para ele, entendeu? Entrei no carro e fui embora. O que eu quero dizer para os garotos que estão começando hoje, entendeu? Que eles têm que saber o que eles querem, têm que saber com quem eles andam. Porque ser jogador de futebol não é fácil. Não é fácil, você tem que renunciar a muita coisa. Às vezes o menino, na sua casa, ele está saindo para se divertir, você está deitando 8 horas para poder descansar, para o outro dia você começar de novo o treinamento. Então você tem que ter maior cuidado. Você às vezes, quando você vira jogador de futebol, você vira uma pessoa antipática, porque você tem que falar muitas vezes o não, porque o seu corpo é o seu instrumento de trabalho. Então essa história que eu te contei aí, é para poder os garotos entender que Ótimo. tem que saber com quem eles andam. Oi. É ótimo ouvir isso. E jovens também precisam, porque eu também sempre fui contra todos os tipos de bebida alcoólica, de cigarro, essas coisas. Sempre fui muito contra. Sempre fui dedicado ao atleta, sempre fui esportista, sempre fui dedicado. Minha vida foi toda dentro do esporte. Então, isso para mim, minha vida sempre foi focada dentro do esporte. Eu não sou de sair, não gosto de ficar em baladas. É assim, tem aquela pessoa que ela é coruja e tem aquela pessoa que gosta do dia. Eu sou o dia, eu não sou a lua. Eu sou o sol. Eu gosto do sol, não gosto da lua. Entendeu? Tu não é lobisomem. Eu gosto de chegar na praia. Quando eu gostava de ir para a praia, assim, eu ia para a praia direto, gostava de ir. Eu ficava no hotelzinho, alguma coisa ali, para passar alguma coisa. Eu chegava cedo, aí acordava às 5h30 da manhã, 6h30, 6 horas, pegava, eu ia dar uma corrida na praia ali, correr meus quilômetros na praia, na areia da praia, ia para casa, tomava um banho, descia, tomava um café e ia para a beirada da praia. Na beirada da praia, eu gostava de brincar de futebol, gosto de jogar meu beach tênis, gosto de jogar minha peladinha na areia, gosto de ver as atividades das pessoas. Às vezes está tendo um esporte de futebol de areia. Gosto de sentar na arquibancada para prestigiar o futebol, o vôlei nas arenas. Eu acho gostoso. Minha vida. E chega à noite que eu falo, é assim. Eu pego, vou para casa, tomo meu banho, aí janto ou como lanche alguma coisa, vou para um quiosquezinho
com música ambiente, com aquela música ao vivo, que aquele cara tocando aquele violãozinho, você está naquele que eu acho ao vivo ali, tomar aquele açaí que eu não posso deixar de tomar meu açaí na beira da praia, entendeu? O açaí para mim é a minha janta da praia, eu troco tudo, mas tem que ser meu açaí. Então, e vai ter uma resenha, show. Se tiver aquele amigo dando risada ali, contando piada, eu também não tenho vergonha de estar ali rindo alto, dou minhas risadas alto, gosto de falar alto, gosto de conversar pra caralho, falo pra caramba, e por isso que eu tenho esse programa, porque eu gosto de falar muito, gosto de ouvir história, gosto de conversar resenha, não tem nada aí. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito orgulho de mim mesmo, porque eu sempre fui dedicado ao esporte, sempre briguei pelo esporte. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa 100%, 100%, graças a Deus, 100% livre de qualquer tipo de preconceito. Eu não tenho preconceito racial, não tenho preconceito homofóbico, não tenho preconceito com classe social da pessoa, não ligo para o vestimento da pessoa, não quero saber do corte de cabelo dela, porque eu sempre falei para todos, não é, eu falo para os mais jovens, não é o tom de cor da sua pele e nem a orientação sexual que você leva que distingue o caráter do ser humano, e sim o que ele demonstra no dia a dia. Entendeu? Eu acho que isso é o importante para todo mundo. Eu acho que o preconceito, seja ele racial, homofóbico, ele prejudica muito em vários esportes brasileiros. Por exemplo, quem evolucionou o esporte brasileiro aqui, estou falando do futebol. O futebol, nós vimos lá o Diamante Negro, que é o Leônidas da Silva, teve o nosso eterno rei, Pelé, entendeu? E Garrincha, quantos, assim que a gente vê, quantos negros que desfilaram e carregaram com amor as cores do Brasil. João do Pulo, grande atleta João do Pulo, estou falando da história, que muitos jovens nunca ouviram falar no João do Pulo. João do Pulo, quem não viu Daiane dos Santos, uma das maiores atletas brasileiras, que para mim vai ficar com aquele duplo mortal carpado dela lá, que ficou eternizado, entendeu? Então, foram pessoas que carregaram as cores da bandeira na veia, com raça, com vontade, com sangue, com orgulho. E o Brasil ainda fica preso em alguns preconceitos. Isso entristece a gente. Isso que entristece. Eu estou falando do dia a dia, que o meu programa não é um programa político, o programa é 100% esportivo. E o que acontece? Isso acaba você vendo algumas situações dentro do esporte que é triste. Você lembra, se não me engano, foi ano retrasado ou ano passado, uma garotinha de 8 anos de idade que foi no jogo do Corinthians, que ela demorou um mês fazendo um cartazinho, pedindo para o Cássio ser o Papai Noel dela. E a policial não deixou ela entrar, brigou, não deixou, rasgou o cartaz da menina e jogou no lixo. Aí você vem entrando. Isso porque a policial falou que era material inflamável. Aí você vem entrando. Rojão, sinalizador, batucada, barra de ferro, facão, droga. E como é que pode isso? Aí eu queria saber de você sobre essa situação. O que você acha? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que essa questão de preconceito, essa questão de preconceito, é uma coisa muito burra, entendeu? Eu falo assim, é muito burra porque eu acho que isso tem que ser resolvido dentro de casa. Já tem que ser dentro de casa, porque o pai e a mãe, muitas vezes, eles colocam isso na cabeça dos filhos. Eu quando era moleque, eu jogava futebol aqui com meus amigos,
entendeu? Aí a gente jogava na quadra. Aí um dia, um deles me chamou de macaco. Falou, você é um macaco? Aí deixei passar, porque não esquentei a cabeça não, né? Deixei pra lá, tal. Aí depois, foi jogar de novo. Ele falou a mesma coisa. Aí eu não aguentei, dei um soco bem no nariz dele. Aí estourei o nariz dele. Beleza, aí fui pra casa. Quando chegou a tardinha, a mãe dele foi lá no portão falar com a minha mãe. Ó, eu vim aqui porque o seu filho que fez sair sangue do nariz do meu filho. Aí minha mãe falou assim, você perguntou pra ele o porquê que ele fez isso? Ela não perguntou. Entendeu? Eu sei que você não pode combater a violência com violência. Você sabe muito bem disso. Mas eu era uma criança e tudo tem um limite. É o que eu falo para os meus atletas. Nós temos que ver dentro da pessoa. A gente não tem que ver fora da pessoa. A gente não tem que ver cor de pele. A gente não tem que ver se o cara é homossexual ou se ele não é. O importante é o cara, a pessoa em si, te tratar bem. É isso que as pessoas têm que entender. Que as pessoas têm que ter mais amor no coração. Esquecer esse ódio de cu, entendeu? Porque o cara é negro, porque não pode fazer isso ou fazer aquilo. Eu acho isso também errado. Porque eu sou negro. Eu sou negro. Eu tenho capacidade de fazer várias coisas. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes existe negro também que tem preconceito. Não é só branco. Existe negro também. Entendeu? Existe o pai que fala para o filho negro que não pode namorar uma branca. Entendeu? E outra coisa, quando eu fui jogar futebol amador em Leopoldina, em Minas, lá tinha uma discoteca de mulher que só podia entrar homem branco. Entendeu? E a outra só podia entrar, mulher negra podia entrar, mas o homem negro não podia entrar. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, peso, isso aí é tudo besteira. Isso aí é tudo besteira. A pessoa que vive desse jeito, que pensa desse jeito, ela não vai para lugar nenhum. A gente tem que entender que nós somos todos iguais. Todos iguais. Muitas vezes esses ignorantes, eles aproveitam, entendeu? Eles aproveitam a desculpa. Às vezes ele tem raiva da pessoa, às vezes ele tem inveja da pessoa. Então ele não consegue ir diretamente, então ele vai nesse sentido, igual eles estão fazendo com o Vinícius Júnior na Espanha, entendeu? Pô, botar boneco lá. É aí que eu queria chegar. Então, isso aí, sabe o que é isso? Isso é inveja, sabe por quê? Porque isso já vem antigamente, que eles botam na cabeça deles que o negro não pode nada. O negro não pode nada, que o negro é bandido. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. As pessoas têm que tirar isso da cabeça, isso tem que ver de casa. E outra coisa, o esporte, como você falou assim, o esporte tem a ver. O esporte é importante demais. O importante, sabe aonde? É lá na escolinha. É lá na escolinha do molequinho pequenininho. E não é só o moleque, é a menina também. Não adianta você preparar o menino e não preparar a menina. Porque esse menino, no futuro, ele pode se encontrar com essa menina. Se essa menina não tiver um pensamento como esse menino, ela pode destruir tudo que você fez para aquele menino. Entendeu? Então o trabalho tem que ser dentro da escolinha, dentro de casa, principalmente, dentro das escolas. De pequeno, não adianta depois de grande, você não consegue mais. Depois que o cara está adulto, aí ele já tem um pensamento, ele não tira, você pode falar o que for, ele vai te escutar, mas ele vai, quando você virar as costas, isso é besteira, isso aqui eu vou continuar, é nego mesmo, é macaco. Então isso tem que ser feito dentro de casa, com criancinha pequenininha, dentro das escolas e dentro da escolinha de futebol. O professor em si, o cara que é professor de futebol, ele tem que entender, ele não tem que ser só professor de futebol. Ele tem que ser um pai, um amigo, um irmão, ele tem que ser tudo. E para isso ele tem que viver, ele tem que sofrer também. Porque muitas vezes os jogadores sofrem mais do que o professor, entendeu? Então o professor também tem que sofrer, ele tem que sentir. Eu sofri muito, eu sei o que é ser lance de preconceito, quando eu jogava, entendeu? Que me chamavam de macaco, de negro, de sujo, bandido. Em São Paulo, cara, quando eu estava na Portuguesa, eu tinha aquele cabelão comprido, enorme, né? Sim. Você viu aí? Eu estava no ponto de ônibus para ir para o trem.
Eu era o único negro que estava ali no ponto, lá em São Paulo, bem no centro de São Paulo, que eu ia para o Canindé, que eu morava ali no centro de São Paulo. A polícia ainda não me conhecia direito. Rapaz, ó, só porque eu era negro, eles me pegaram, botaram, vem cá você, o que você está fazendo aí? Me botaram a mão em cima do carro, começaram a me revistar, que não sei o que. Você faz o que aqui em São Paulo? Que não sei o que. Eu falei, calma, que isso? Só porque eu era negro e tinha aquele cabelo comprido. Aí eu fui e tirei a carteirinha da portuguesa, né, de atleta. O cara mudou totalmente. Pô, você joga lá na portuguesa, cara aí, arruma uma camisa lá do Denner, arruma uma camisa não sei o quê. Não, beleza. Cara, você vale quanto pesa. Entendeu? Então, se eu não fosse jogador de futebol, eles podiam fazer alguma coisa comigo, é isso? Por isso que eu falo, será que se o Pelé não fosse o Pelé, ele ia ser tratado do jeito que ele é? Ou do jeito que ele foi? Será? Ou é porque se você tem um status, se você tem um nome, se você não importa a cor, é isso? É isso que nós vivemos dessa forma? Se você for interessante para o próximo, você pode ser negro, você pode ser gay, você pode ser lésbica, não importa. É isso? Só que as pessoas não podem pensar assim. Entendeu? A pessoa tem que pensar no verdadeiro amor, independente da cor. Chegou até a rimar. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso. Só que isso, como eu estou falando para você, Leandro, tem que ser da escolinha. O professor da escolinha ele tem que ser preparado para poder ter essas conversas com os garotos e com as meninas. Entendeu? Porque às vezes hoje, na minha época, eu tinha mãe. Que quem criava os filhos era a mãe, não era o pai, não. Olha o atleta entrando aí, ó. Esse aí é o Cadê? Patrick, ó. Ah, sim. Eita, Patrick, eu te então, falei, ó. Entrou aí agora. É. Fala, Patrick! E aí, Patrick, beleza? Nosso parceiro aí. Ô, professor, Aí, como eu tava falando, fala. então, o que aconteceu? Tem uma história engraçada. Conta. Eu tenho uma história que aconteceu muito engraçada comigo por causa desse negócio de preconceito. Por causa desses negócios. Aqui próximo tem uma cidade chamada Celina. Aí eu fui chamado para jogar um jogo lá com o time da minha cidade. E o atacante da minha cidade é negro. O atacante era negro. Aí o árbitro começou a roubar pra caramba, prejudicar a nossa equipe. Aí nós perdemos de 1-0. Aí, na hora, o nosso atleta pegou, já estava bem chateado, o árbitro da partida falou assim, vai comer banana. E o Renan ficou muito bravo, o atleta nosso ficou muito bravo. Não era para falar o nome aqui, vai ficar bem falar, mas não tem problema não. Aí ficou muito bravo, chamou a polícia, foi falar um negócio, o sargento chegou e falou assim, existe racismo e injúria racial. Eu falei, pode parar. Aí eu expliquei, fiz aquela volta toda das leis, que eu sabia, falei sobre as leis, como que é a lei, porque, graças a Deus, eu tenho uma instrução muito bem sobre as leis, graças a Deus. Falei de lei, falei para ele, falei dos constrangimentos, falei tudo. O sargento parou, foi lá, fez o boletim, coisa. Quando eu acabei de falar, o menino que estava terminando a faculdade de Direito virou, que era meu companheiro de equipe, falou assim, Leandro, onde você se formou em Direito, que até hoje eu nunca estudei sobre essas leis ainda, quanto tempo você... Eu falei, Ariel, eu nunca entrei nem dentro de uma faculdade. Eu falei, espera aí que eu sou advogado dele. Eu nunca entrei nem dentro da faculdade. Quando eu acabei de falar isso, a sargento estava passando atrás de mim. Assim, ó. Olhou para mim, eu fiquei com a cara, com butuca de olho desse tamanho, com a cara toda vermelha e ela focando de rir. Porque, assim, naquele momento ali, eu acho que bateu um advogado dentro de mim ali. Eu falei todas as leis que tinha que falar. No começo foi, assim, foi chato, depois se tornou engraçado, e começamos a dar risada.
E até hoje, nos dias de hoje, nós damos risada desse lance, desse episódio. É Porque engraçado, assim, é engraçado. Muito engraçado. Muito engraçado. por que, professor? Deixa eu te falar. Porque assim, a gente vive num mundo, o Brasil, eu sempre falo, o Brasil é um mundo dentro de um país. Aqui, se você for em São Paulo, se você for em vários lugares, mas se você for em São Paulo, estou falando, por exemplo, São Paulo, que é a maior metrópole nossa, São Paulo. Tem de Lá tudo. você vai. Oi? Tem de tudo. Você vê japonês, você vê chinês, você vê coreano, você vê venezuelano, você vê negro, você vê tudo. E o país nosso, ainda, eu falo, o país mais cultural que tem é o Brasil. Mas ele é pouco, por causa dos preconceitos, do próprio preconceito do ser humano, o nosso país, ele mesmo destrói a sua própria cultura. Ele mesmo não valoriza a sua cultura. O nosso Brasil é o país mais cultural que temos. Se você for no Nordeste, o próprio nordestino, que eu sou apaixonado pelo Nordeste, eu amo o Nordeste, o próprio Nordeste, ele tem uma cultura que é fora do normal e é pouco explorada pelo próprio povo nordestino. Professor, já contamos as histórias do início, já contamos as polêmicas do futebol, já deixa agora, vamos deletar a parte ruim do programa, a parte burocrática, e vamos para aquela parte gostosa. Aquela parte. Professor, eu tenho um amigo aqui, inclusive, eu quero agradecer ele sempre, eu não posso deixar de agradecer em momento nenhum, esse cara que é o Ademilson, ao que eu te falei. Ademilson foi jogador do Botafogo, do Fluminense, maior ídolo do Tupi de Juiz de Fora, campeão pelo Mimosense. Eu não posso deixar de agradecer esse cara, porque esse cara foi o primeiro que acreditou no meu programa, foi o cara que me deu a primeira oportunidade de uma entrevista, foi o cara que ligou a chave do meu carro, foi o cara que... Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, porque esse cara é como o Tinga. Esse cara, o Tinga foi outro irmãozão, o Tinga é um irmãozão que Deus me abençoou nessa vida, que graças ao Tinga conheci muita gente também, assim, hoje me apresentou mais um irmão que eu quero levar para a minha vida toda, que é você, que fez essa ponte entre a gente. O Tinga é um cara fora do comum, um cara especial, um cara que não tem palavras. Ele, cada uma das pessoas que passaram aqui no meu programa, mas o Ademilson, falar do Ademilson para mim é como falar, assim, é como falar de aquele ditado, para ser irmão não precisa ser do mesmo sangue. Ademilson é um cara que Deus me abençoou com essa amizade, é um cara incrível, é um cara que não tem palavra para decifrar o que ele é. O cara, ele tinha que ter, eu acho, um peito maior do que ele tem para caber mais coração, porque um coração só não cabe de tanta bondade e humildade que aquele homem tem. Esse cara é incrível. É incrível. Aí vamos lá. Eu perguntei a ele, nós falamos até da situação do gol que o massagista tirou dele dentro do campo no último minuto de jogo. Ele pegou, saiu, fez o gol que estava dando o título e o acesso. De repente, ele pegou e já foi comemorar com o banco. Viu, todo mundo foi abraçar e todo mundo passando por ele, ninguém cumprimentou. Quando ele olhou para trás, o massagista correndo, e o pessoal correndo atrás, o massagista tinha entrado dentro do campo e tirado o gol. Eu queria saber de você, qual foi a cena mais engraçada que você já presenciou no futebol dentro do campo, no seu tempo de jogador? Foi aquela que eu falei para você, aquela de El Salvador. Né? Por quê? Eu vou te falar uma coisa, os caras queriam descer da aquela depois do... A gente tem aquele ditado que você vai do céu ao inferno. Aquela você foi ao contrário, depois do inferno ao céu. Isso.
Rapaz, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Os caras queriam descer da arquibancada para poder me pegar. Cara. Ó, e eu falei assim, não, não pode. Eu perdi o pênalti. Eu falei assim, eu perdi o pênalti. Ó, aí o cara falou assim, todo time que perde o pênalti no começo do campeonato perde o jogo. E o Bonita perdeu, não podia perder. E os caras tudo olhando para mim assim, rapaz. O cara tava com uma foice, né? Foice na mão, espingarda, lá é assim, cara. Aí eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, não vou sair daqui vivo. Jesus! Aí, o que aconteceu? No segundo tempo, eu fiz aquele golaço. Aí, meu filho, mudou tudo. Tu viu? Mudou tudo. Vieram me abraçar. Chegou no outro dia, cheguei na praça, senti minha foto lá vendendo, moleque querendo a minha... Rapaz, como é que pode? Como é que muda da água pro vinho, né? As coisas, né? Aí eu vou te falar, eu fiquei paralisado assim naquele dia. Pô, fora do Brasil, ô, Leandro, o negócio é feio, pá, porque assim, na época, a gente ganhava mais que o presidente da República lá, entendeu? Era eu mais brasileiro. Era o Ailton, o Marco e o Vital. Um centroavante, um meio-campo e um volante e eu zagueiro. Nós quatro. A gente ganhava mais. O Ailton é aquele do Fluminense? Não, é um de Santos. Ah. É de Santos ele, volante. Entendeu? Então, rapaz, ó, eu vou te falar, aquilo ali, pô, eu não acredito. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca fiz um gol de falta, rapaz. Eu nunca fiz um gol de falta, não, Leandro. Rapaz, eu fiquei amarelo, fiquei branco, saí igual um maluco por subir naquela. Queria subir em cima daquela torcida lá e falar uma montoeira de coisa. Eu nem falava o espanhol direito, eu não falava o espanhol direito. Eu saí falando palavrão pra todo mundo. Falando palavrões, não entendia o que eu falava, e eu falava palavrão, aí, não sei o que. Aí, fala agora, aí e tal. E ganhamos o jogo, aquele gol ali ficou passando na televisão a semana toda. Eu queria que passasse o ano todo. Rapaz, eu vou te falar, aquilo ali foi uma coisa assim que eu nunca esqueci na minha vida. Foi como você falou, eu saí do inferno pro céu. Saí do inferno pro céu. Eu conto pros caras, conto pros meninos lá, eles morrem de rir. Foi mesmo? Aí eu falei assim pra ele, tá vendo? Ó, vocês dentro do campo, vocês não podem desistir não, rapaz. Se o negócio estiver ruim, dentro do campo, é igual o futebol, cara. O futebol, ele muda de uma hora pra outra. E ali, olha, outra coisa. E lá era assim, a gente saía de uma casa, passava pela rua, uma rua assim, andava uns 10 minutos para chegar dentro do campo. Você imagina eu terminando o jogo, perdendo aquele jogo ali. Jesus Cristo. Imagina. A gente ficava numa casa treta, né? Aí saía dessa casa e ia andando uns 10 minutos para chegar no clube, ou para chegar no estádio para jogar. Quando acabava era a mesma coisa. Você pensou? O cara queria me pegar, rapaz. Olhava aquele covadorém assim lá. Tinha guerra na época, né? Então, motora de prédio caindo de uma bandeira. Tá doido. Deus me livre, mas graças a Deus. Graças a Deus eu acertei aquele pombo lá, que foi igual o pombo do pombo aí do Brasil, aí, o pombo. Eu acertei aquele pombo lá que o goleiro nem viu. Acho que ele tá procurando até hoje aquela bola. Até hoje ele tá procurando. Eu fui olhando assim, eu falei, segura aí, chupa! Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Ali não foi mole, não. Só você tivesse lá, tu ia ver. Tu ia ficar, o estádio quase caiu tudo. Quase derrubou tudo. Mas foi isso aí, cara, que aconteceu. Muita história, mas essa aí foi a que ficou mais marcada. Essa ficou mais marcada pra mim, entendeu? E daí depois, meu filho, eu virei quase um rei lá. E eu sempre pergunto às pessoas também, principalmente os zagueiros, que aqui já passaram também vários, que já quase não tem costume de fazer, quase nunca vai na área, quase nunca vai fazer aquele gol toda hora. Naquela época a gente não podia ir, não, meu. Tinha que ficar lá atrás. Tu viu como é que eu era? Eu dava carrinho, você lembra aqueles carrinhos? Você viu lá? Rapaz, eu dava cada carrinho, depois eu abaixava a cabeça assim, olhava pro juiz. Ele leva só amarelo. Aquilo ali é carrinho de expulsão, rapaz. Naquela época a gente dava carrinho. Se deu mal lá naquela época, eu tinha tomado uns 10 cartões vermelhos. Eu já tinha. Já ia ser preso, rapaz. Ia ser preso, já pra delegacia. Cada carrinho que eu dava. Ô, Salles, olha só. Eu sempre pergunto também qual é o gol mais marcante da carreira do atleta. E, indiscutivelmente, eu não sei, pode ter outro. Mas eu acho que essa aí. Eu acho que a resposta já está aí, né?
Já. Eu acho que eles podem estar. O Ale é gol de Fantástico, rapaz. Tu não viu, não? É gol de Fantástico. Ali foi a Blues que salvou sua pele. Rapaz, depois eu cheguei na casa clube, na casa do atleta, mas ó, eu joelhei, cara, joelhei muito e agradeci a Deus, que eu vou falar uma coisa. Eu tava vendo um negócio preto, rapaz, não é sair dali vivo, não. Rapaz, fora os cara eles gostam de futebol, mas se você não fizer, chega, porque a gente chega lá, quando a gente chega lá fora, a gente é considerado assim, a gente vai resolver o problema todo do clube, né? Do time, a gente tem que resolver. Ali atrás ali, eu que tinha que mandar, eu que mandava atrás, bonito. Ele chamava, naquela hora ali, era bonita, mas depois que eu perdi aquele pênalti, eu virei o feio. Eu perdi. Rapaz, o goleiro pegou aquela bola, não sei como, ainda bateu na trave, ainda voltou, ainda fiquei olhando assim, ah, não, não pode isso, não pode. Aí saiu aquela Jesus. foto. Quando você viu quando você viu aquele gol, o pessoal comemorando, você olha pra torcida, você não sabe nem qual é a reação mais. Eu nem sabia onde ia, cara. Eu nem sabia, eu queria saber, eu queria que tivesse no Brasil, cara, abraçar alguém, sei lá, não tinha alguém, um parente meu, alguma coisa, rapaz, foi uma coisa assim, ó. Parece que saiu um monstro dentro de mim, entendeu? Só aquele monstro que parece que naquela hora que eu perdi o pênalti, entrou um monstro dentro de mim. Entrou aquele monstro lá, aí daqui a pouco eu botei o monstro pra fora na hora do gol. Aí eu falei, vem agora, vem todo mundo aí, fala alguma coisa aí, essas cambadas. Nem vou falar os palavrão aqui, né? Porque a gente tá aqui. Fala aí depois todo mundo, só faltaram se ajoelhar assim. Ah, bonita! Aí vem as mulheradas todas, eu quero a tua trancinha. Eu falei, pode cortar aí, trança aí. Quase fiquei careca aquele dia. Eu contei para os meus jogadores lá em Santa Catarina, eles morreram de rir. Falaram, não, rapaz, você tinha que ver, rapaz. Jogar fora do Brasil, né? Nesses países assim. Lá em El Salvador, quando chegava 9 horas da noite, dava um terremoto, cara. Dava um terremoto de... A gente tinha que descer, eu morava num prédio, tinha que descer e ficar lá embaixo, 9 horas da noite, todo dia era aquilo. Descia, o prédio balançava assim e acabava a luz. Todo dia era aquilo, entendeu? Lá em Guatemala era vulcão. Eu joguei lá no Escuintla. Lá no Escuintla que eu joguei lá em Guatemala. Um time chamado Escuintla. Lá era o vulcão. Ah, rapaz, que ele soltava lava assim, eu ficava, meu Deus do céu, esse negócio vai vir pra cá, a gente vai morrer todo mundo. Não é mole não, porque o cara pensa... Aí, os caras... Leandro, os caras pensam que jogar futebol fora do Brasil é mole. Tá na China eu não fui jogador, não. Na China, eu fui treinador. Aí, o cara que me levou, aí a gente fomos, junto com a diretoria, né? Levamos pro restaurante. Aí fomos no restaurante, eu tô lá sentado. Aí daqui a pouco vem aquelas galinhas, muqueira de frango. Os caras botaram o frango, cara. Assim, a mesa era tudo com tipo fogão, sabe? Aí botava o frango ali, cheio d'água, cru. E falava assim, aí, botava um prato da gente pra comer. Eu falava assim, eu não vou comer esse negócio, não. Eu falava pro meu amigo que tava do meu lado, não vou comer isso não, rapaz, come, você vai ficar com fome. Não, não como não. Aí o chinês ficava tudo olhando assim pra mim. Aí eu pegava cru, cara, o frango cru, o cara comia o frango cru. Eu falei, esses caras estão de sacanagem, pô. Aí, o que eu fazia? Eu botava no meu prato assim, eu pegava e jogava tudo fora, fingia que comia e jogava tudo no lixo. Fingi que comia e jogava tudo no lixo. Tá louco, rapaz. E outra vez que um chinês me levou no restaurante, aí eu cheguei lá no restaurante, tinha um aquário assim, ó, cheio de cobra. Eu olhei assim e falei, esse cara não vai comprar cobra pra me comer não, né? Impossível. Aí, cheio de cobra, entendeu? Aí eu falei, esse cara não vai não. Aí eu tô lá sentado. Aí daqui a pouco ele foi lá, voltou, aí veio um garçonete lá, uns caras assim, pegou aquela cobra de dentro do aquário, uma baita de uma cobra. Eu falei assim, Jesus Cristo, esse cara não vai me dar comida pra comer cobra não, eu nunca comi cobra, tá doido? Aí tá, beleza. Rapaz, daqui a pouco vem o chinês. Ó, tua comida tá vindo aí. Eu falei, como assim? Minha comida tá vindo aí. Ah, você não... Eu já pedi uma tua comida. Não, não quero comida aí não, meu. Se você quiser, pede uma pizza aí pra mim. Eu não vou comer isso não. Mas por que você não gosta? Não, eu quero uma pizza. Entendeu? Aí, tá doido pra comer cobra? Hein, tá louco? Lá é assim, cara. Aí, comida crua. Eles dão comida crua pra gente. Entendeu? E a gente tem que comer. Ah, olha só. Aí, o que aconteceu? Eu conheci um restaurante, um supermercado brasileiro lá, aí eu comecei a fazer a minha comida, parceiro. Porque as pessoas pensam que morar fora do país, seja qual país que for. Lá no México, é muito abacate e pimenta, no México. No Chile, é muita uva.
No Chile, eu trabalhei, cara, eu cheguei a trabalhar numa feira. Porque o cara que me levou pra lá me largou lá. Eu virei mendigo. Eu fiquei 15 dias embaixo de uma ponte. 15 dias eu virei mendigo lá na China. E eu não falei nada pra minha família que eu não queria voltar. Ficava embaixo da ponte lá, igual um mendiguinho lá. Todo sujo. Aí chegou lá um chileno, né? Um chileno e uma chilena. E me olhou assim. Aí conversou comigo, tal. Você é brasileiro, né? A gente tá passando aqui, vendo você aí e tal. Professor, ô Leandro, eu virei mendigo. Você acredita? Mendigo. Entendeu? Aí eles foram me convidaram para ir para casa deles. Porque eu acho que a chilena gostou de mim, entendeu? Eu acho que eu dei sorte nisso. A chilena acho que gostou de mim. Ele olhou para mim assim e falou pro pai, leva ele para nossa casa, não sei o quê. Aí me levou, tinha um quartinho lá. Aí o homem, o senhor, ele vendia verdura, legume na feira lá, né? Aí ele perguntou se eu queria trabalhar. Cara, eu acordava 4 horas da manhã, entendeu? 4 horas da manhã, para E lá poder é frio, né? um frio desgraçado, entendeu? Para poder carregar as coisas nas costas, aquelas caixas de uva, maçã, alface. Ficou um tempão, até que um dia eu estava lá jogando lá, apareceu um empresário e me levou para um time de segunda divisão de lá, entendeu? Porto Montt. Aí eu voltei a jogar futebol lá, entendeu? Mas passei perrengue, parceiro. Então, o que eu tô falando assim, essas coisas que eu tô falando é porque o futebol não é tão fácil como as pessoas pensam. Por isso que eu falo que o futebol é privilégio de pouco, ilusão de muito. Se você for contar no dedo, é 82%. É operário do futebol. Isso eu tô falando, jogador, o treinador também passa. O treinador também passa. Eu trabalhei em vários clubes aí que, pô, eu trabalhei e os caras não me pagavam. Entendeu? Os caras não me pagavam. E eu continuava trabalhando, porque eu achava que os meninos não tinham culpa. Entendeu? Os meninos não tinham culpa. Eu negociei com a diretoria não cumpriu, entendeu? Mas eu tinha que continuar trabalhando por causa dos meninos, porque eu, quando eu abraço a causa, eu vou até o fim. Entendeu? Então, não é só o jogador que sofre. A gente, tudo isso aí, ô Leandro, a gente tem que colocar, porque nós, naquela época, era uma geração diferente, que a gente aguentava tudo. Hoje, a geração de hoje é uma geração de tecnologia, de celular na mão, entendeu? De computador, entendeu? Não joga mais, não brinca mais de pique, não brinca de rolemã, não joga mais pelada, entendeu? Fica mais no... Então, por isso que também o futebol brasileiro, ele caiu um pouco, ou muito por isso também. Entendeu? Porque hoje a maioria das vezes, os jogadores que jogam, o empresário levou, o pai pagou, aquelas coisas todas. E às vezes e aquele que é humilde lá da favela, não tem condições, entendeu? E que tem condições de jogar, ele não tem uma oportunidade. Porque o futebol hoje, ô Leandro, ele virou um comércio. Ele virou um comércio. Na minha época não era comércio. Na época você jogava, se você era bom, você jogava. Eu via muitos jogadores na várzea, que eu joguei na várzea em São Paulo, entendeu? Pô, só craque, cara craque mesmo, craque da bola. Você via assim, os caras, pô, ficava bobo vendo os caras jogar. Hoje você não vê mais isso, porque muitas vezes o bom não está ali. Está ali é porque o cara que tem condições de pagar, é porque o empresário está ali colocando. Entendeu? Então eu estou colocando isso aqui, porque eu estou falando para você, porque quando eu jogava, eu sofri muito. Entendeu? E outra coisa, às vezes, modesta parte, eu vou falar uma coisa pra você. Eu joguei muito futebol, mas muito futebol mesmo. Eu joguei muito futebol. Quando eu estava na Portuguesa, quem me contratou lá, porque assim, você acha que você fala assim, o professor fala uma coisa, daqui a pouco ele passa para outra, né? Mas você Não, falou. eu quero ouvir a história. Eu quero a história, eu quero a história. Então, olha só, quando eu estava na Portuguesa, quem me contratou foi o Sebastião Lapola. Você lembra do Sebastião Lapola? Que era o Não. treinador da Portuguesa? Então ele me mandou me contratar. Eu fiquei na Portuguesa. Quem me levou para lá foi o Lapão. O Lapão era um empresário do Macedo. Não sei se você se lembra do Macedo, jogou no São Paulo, um ponta. Jogou até, acho que chegou a jogar no Fluminense, se não me engano. O Macedo e o Mário. Jogou no São Paulo, sim, jogou no São Paulo. O Mário O Tilico. Macedo não é aquele que foi campeão, se eu não me recordo, acho que ele estava naquele título de 92, É ele mesmo. não é? É ele mesmo. Eu vou te Macedo, contar a história. Então, Ronaldão. isso. Eu vou te contar a história. Então, olha só.
eu jogava na Vila Maria, lá em São Paulo, não sei se você já ouviu falar. Lá na Vila Maria, onde o Vampeta joga, aí na época eu Sim, jogava viola, jogava, jogava viola, jogava aquele ponta do Corinthians, o magrinho, que eu esqueci o nome dele agora, cara. O 7 lá, o Ataliba, jogava o Ataliba, o Basílio, aí eu jogava ali com aquela galera. Então aí tinha o Denner ia pra lá também, entendeu? E aí, aí tinha uma pessoa, um coroa chamado Pichu, que tomava conta. Ele me viu jogando, aí ele começou a investir em mim, levou para casa dele, para me ficar na casa dele, ponto. Aí ele me levou para Portuguesa. O Denner já estava lá, o Denner era da base, entendeu? O Denner era da base, da Portuguesa. E o Denner, ele que era também, o Lapão também, que é esse empresário que eu te falei, também era o empresário do Denner, ele mexia. Aí o que aconteceu? Eu fiquei 1 mês e pouco lá treinando. Aí o Pichu chegou para mim e falou assim, o Angra, que me chama de Angra, você não vai ficar mais lá na Portuguesa não, porque eles estão contratando o Rangel. Você lembra do Rangel, do Fluminense? Zagueiro? esse eu não lembro. Inclusive tem meu sobrenome. É porque você é muito novo, né? É porque assim, mas professor, deixa eu te falar. Eu vou, É... eu vou terminar a história daqui a pouco, peraí. Não, eu quero que você termine. Só que essa história sua me tocou num ponto interessante, Ah, porque assim, você mostrou nessa história, está mostrando essa história, o como é grande, o como a vida da gente é uma roda gigante, que não é porque você está lá embaixo que daqui a pouco você não pode estar lá em cima, que ela gira. Então, acho que a humildade da pessoa, acho que ela tem que prevalecer, que muitos perdem. Você teve a sua roda gigante vem girando durante um bom tempo. Você estava lá embaixo, foi lá para cima, voltou, daqui a pouco você estava lá em cima. Pô, que bonito, que história. então aí o que aconteceu? Aí é aquele negócio, a vida é uma roda gigante, né? A gente sabe que é, né? Eu acho por isso que a gente tem que ser humilde sempre, porque a gente não sabe o dia da manhã. A gente tem que botar isso na cabeça. Entendeu? O dia da manhã, assim, a gente tem que tratar todo mundo bem, independente de quem seja. Então, o que acontece? Aí eu tava lá na Portuguesa, aí esse Pichu chegou para mim e falou, você não vai ficar, porque a Portuguesa está contratando o Rangel, que era zagueiro do Fluminense. Aí eu falei, fiquei quieto. Aí continuei treinando. Aí o pessoal da Portuguesa me chamou para assinar contrato, entendeu? Porque aí o Pichu me largou de mão, não queria me ajudar mais. Eu tinha que ir pro treino, eu tinha que pular a roleta do ônibus, cara. Quantas vezes a polícia correu atrás de mim? Eu pegava o metrô, aí eu passava pela roleta ali, pulava e a polícia corria atrás de mim. Para poder ir treinar, porque o cara não estava me ajudando mais. Para comer, eu comia arroz e ovo. Arroz e ovo. E o cara me abandonou, porque achava que eu não ia ficar mais lá. Aí a Portuguesa me chamou. A Portuguesa me chamou. Eu já estava com aquele cabelão. Aí eu fui pra Portuguesa, joguei, arrebentei. Ó, sem brincadeira, vou falar uma coisa pra você, Leandro. Eu era zagueiro. O Maurício, que jogou no Botafogo, era muito meu amigo, porque eu conheci o Maurício do Botafogo. E depois eu fui pro Portuguesa e falou, porra, negão, você é aqui de novo? Aí eu encontrei com ele lá. Pô, era muito meu, ele gostava de mim demais, Maurício. Entendeu? Então, o que acontece? O Denner, esse pessoal, o Pichu, o Lapão, eles ficavam atrás de mim para poder eu assinar um contrato, porque eles ficaram sabendo que o Tele e o Oscar ficou interessado no meu trabalho. Entendeu? Vai para São Paulo. Né? Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu não assinei com o Lapão. Ele ia toda vez lá na casa, batia de madrugada. Vai assinar, e o Pichu, ele vai assinar. Não assinei. O que eles fizeram, cara? O Lapão, como ele tinha muita moral no São Paulo, que ele tinha vários jogadores, tipo esse Mário Tilico, tipo esse Macedo, ele chegou pro Tele, o Tele, né? O treinador. Esse você lembra, né? Ah, tem que você lembra. Porque você é muito novo, rapaz. Você, não, Tele, dá pra ser teu pai, cara. Tele não. Mestre Tele. Mestre Tele. Ídolo do Clubão. Aí ele ficou interessado no meu trabalho, junto com o Oscar o zagueiro. Que até hoje o Oscar tem até um certo treinamento lá em Lindóia. Você lembra? Ele tem um certo treinamento em Lindóia, o Oscar. Deixou até pro filho dele lá. Aí, moral da história. Rapaz, aí eu fui lá, pá.
lá no São Paulo, para conversar com a diretoria, foi eu e um amigo meu, que era jogador, que a gente já dava. Chegou lá, cara, o cara chegou para mim e falou, ó, você não vai poder ficar não. Eu falei, por quê? Porque o Lapão chegou aí e falou pro Tele que você tinha vício, que o seu cabelo desse jeito aí, não sei o quê. E o Tele não gostava dessas coisas não, meu. O Tele não gostava dessas coisas. Aí ele inventou uma montoura de coisa lá. Cara, essa brincadeira, eu chorei muito, hein? Eu chorei demais. Chorei demais. Aí saí de lá daquela casa e fui morar embaixo da arquibancada do Canindé. Entendeu? Fui morar embaixo da arquibancada do Canindé. Beleza. Aí o Sebastião Lapola caiu. Aí eles contrataram o Leão. O Leão. Goleiro. Foi da Copa de 70. Aí o Leão chegou lá na apresentação, eu tava lá, né, sentado assim, tal, cabelão, tava o Maurício aí falando com todo mundo, ele chegou, olhou pra mim e falou assim, e você? Quem é você? É irmão do Maurício? O cara querendo... Eu era humilde, sabe? Eu quase não falava, porque, pô, sou aqui de uma ilha, praticamente, aqui em Angra. Eu, não, eu sou Angra, tal, sou zagueiro, tal, beleza. Passou. Cara, aí... Não, tal, aí a Portuguesa, a gente ia jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Escuta a sua história, hein? Ia jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí fomos fazer o coletivo. Cara, eu arrebentei. Sem brincadeira, eu dei lençol no Denner. Eu dei ovinho no Maurício, eu tava no time de baixo. E eles estavam o time titular. Era o Rodolfo Rodrigues, o Betão, o Vladimir e o Rangel. Aí tinha o Vladimir é o lateral? Zagueiro. Não, mas não é o pai do Gabriel, não? Não. Não é o pai do Gabriel, não. O pai do Gabriel, eu joguei contra ele quando eu tava no Suzano. Não, quando eu tava no Guapira e ele tava no Suzano. Tava ele e o Serginho Sulapa. Eu marquei o Serginho Sulapa. Entendeu? Na segunda divisão de São Paulo. Aí, moral da história, aí tinha o Cristóvão, o capitão, no meio, e o Denner. Aí na frente tinha o Maurício, o Nilson e o Lê, parece, se não me engano. Rapaz, eu acabei com o treino. Quando chegou uns 25 minutos, sabe o que o Leão fez? Ele chegou e falou, negão, sai do treino. Eu falei, não tô sentindo nada, professor. Sai do treino, vai pro vestiário. Aí eu saí, não entendi nada e continuou rolando o treino. Aí quando acabou o treino, o Maurício chegou lá no vestiário e falou, pô, negão, sentiu alguma coisa? Você tava arrebentando com o treino? Eu falei, o cara me tirou do treino, não sei por quê. Aí, não, fica calmo. Calma. Aí, quando a gente, não sei se agora é assim ainda, mas na época, eles botavam lá na porta do vestiário o time que ia jogar. E ele me colocou de titular para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Falei, beleza, vou arrebentar com esse jogo. Tá, fomos pro jogo. Na sexta-feira o jogo era sábado, a Portuguesa tinha que ganhar para classificar. Aí nós fomos para lá. Fomos pro jogo, ele foi e me colocou no banco. Ele não me colocou para jogar, ele colocou no banco. Aí nós perdemos o jogo de 1-0 com o gol do Paulinho Andrioli. Você lembra do Paulinho Andrioli? Esse eu não tô lembrando do Paulinho Andrioli. Ele jogou no Fluminense também. Aí depois ele foi para o Botafogo de Ribeirão Preto, jogava muito, meio campo, um 10. Ele meteu lá no ângulo com o Rodolfo Rodrigues, nem viu. Beleza, acabou o jogo, fomos classificar, voltamos pro Canindé, para São Paulo. Chegou na terça-feira, a diretoria me chamou. Aí falou para mim assim, porque o Leão falou que você vai ser o 7º zagueiro aqui. Eu falei, 7º zagueiro? Como assim? Não, é porque ele não interessa, a gente vamos te emprestar. Eu falei, eu não vou ser emprestado. E nessa época tinha um empresário que queria me levar para o México. Foi assim que eu fui para o México. Sabe o que o Leão fez, cara? Sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte, no outro dia chegou o Fernando, zagueiro do Vasco. Você lembra do Fernando? O Fernando eu lembro. Um barbudinho assim, ele chegou empurrando o carrinho com a filha dele dentro. Aí depois eu fiquei sabendo que ele era jogador do Leão. Então o que o Leão fez? O Leão me tirou para poder arrumar essa vaga e colocar o jogador dele. Porque se ele me bota para jogar e eu arrebento o jogo contra o Botafogo, ele não tinha como me trazer outro jogador. A diretoria ia falar assim, o Angra arrebentou o jogo. E eu era 50% meu, 50% da Portuguesa. Ele foi e fez essa sacanagem comigo. Entendeu? Ele fez essa sacanagem comigo. Aí como eu fiquei muito puto, eu conversei com o empresário foi comprou meus 50%, eu já tinha 50%, e fui embora pro México. Entendeu? Mas eu tive... Um empresário me sacaneou, o Denner começou a me tratar muito mal, porque o Denner era o seguinte, o Denner não gostava de treinar. O Denner nunca gostou de treinar.
E eu gostava demais para treinar. Sempre gostei, era um cavalo treinando. Era louco, é igual quando eu tô treinando os moleques aí que eu falo, eu não tô cansado, vamos lá que eu não tô cansado. Eu sempre gostei de treinar, o Dani não gostava. Aí, como eu não assinei a procuração lá com o empresário dele, ele começou a me maltratar, o Dani. Entendeu? E outra coisa, o Dani tinha uma montura de problema, cara. O Dani chegava lá, na Portuguesa, o treino, o Leão marcava pra gente 7 horas da manhã pra gente poder ir lá para o centro de treinamento em Guarulhos. O Dani chegava às 9, cara, com uma mulher do lado e com outra mulher do outro lado, duas louras. Ele vinha do pagode. O cara casado e tudo, o cara era irresponsável. Jogava futebol? Jogava, muito futebol. Mas era irresponsável. Entendeu? Ele não tinha responsabilidade com nada. Ele só queria a noitada, entendeu? Mas quando chegava no campo, ele resolvia. É porque é aquele negócio, né, ô Leandro? Muitas vezes a imprensa só mostra o que tem que só mostra o que eles acham que tem que mostrar. Você sabe disso, que é assim. Você está dentro da imprensa, você está entrando dentro da imprensa, o seu programa é um programa show, topper, está crescendo, vai crescer cada vez mais. A gente sabe muito bem disso. Se depender de mim, eu vou estar aí para te ajudar sempre. Você pode ter certeza disso. Eu estou até pensando aqui em conversar com um amigo meu, um treinador que está na China, para poder fazer uma live com você. Vou conversar com ele, entendeu? Vou conversar com ele, o Alex Carioca, que jogou no Vasco. Ele é treinador na China, eu levei ele para lá. Ele ficou lá, eu voltei, porque ele casou com a chinesa. E eu não. Eu não quis chinesa, Deus me livre. Comer que frango cru, rapaz. Aí o que acontece? Aí, o que eu falando do Denner. O Denner, rapaz, ó, o pessoal da Portuguesa chegou para ele e falou: Denner, se você for convocado para o Brasil para jogar contra a Argentina, você pode escolher um apartamento ou um carro. Ele escolheu o carro. E foi esse carro que aconteceu esse acidente. Entendeu? Então, o Dani tinha problema de moleque de rua, aquelas coisas que eu não vou falar aqui, entendeu? Não vou falar aqui porque já passou. Mas, assim, o Leão, ele fez uma sacanagem muito grande comigo, rapaz. Isso é uma mágoa que eu tenho no futebol que eu carrego. Ele era assim. O Leão, ele tinha vários jogadores, que nem o Vanderlei Luxemburgo. Eles falam que não. Eles falam que não tem nada a ver. Mas tem. A gente que está no meio do futebol, a gente sabe de tudo que está acontecendo. Entendeu? Só que eu não tinha empresário na época, era um menino humilde, entendeu? Tava indo de Angra para lá, entendeu? E aí, sozinho. Então, aí depois eu tive que seguir com as minhas próprias pernas, eu tive que parar, Leandro, porque eu tive uma doença na minha canela, na minha tíbia. Então, eu tive essa doença lá fora do Brasil. E eles falaram que era câncer, aí eu tive que vir embora para poder quebrar minha perna, tirar o problema da minha perna e coloquei aquelas antenas. Então não foi mole, entendeu? Aí eu parei por isso. Mas quando eu vim para o Brasil, o Fluminense o teu time ficou interessado no meu trabalho. Aí eu ia até conversar com... Deu bobeira. Oi? Deu bobeira. Não, o problema é que eu tava com essa contusão, cara. Entendeu? Deu bobeira. Não, deu bobeira porque pelo menos assinar... Você pode ter falado que assinou com o melhor do Brasil. Você sabe que time que eu sou? Você tem cara de ser vascaíno danada. Eu sou Flamengo, rapaz. Tá doido. Vou falar pra você. Se o Cano desentupir domingo, o Fluminense vira o jogo. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Tá muito difícil. Deixa eu falar pra você. Tá muito difícil pro Fluminense. Mas tá fácil pro Palmeiras. Mas tá difícil pro Fluminense. Você sabe o que eu falo aqui? Eu sempre falei, o Fla-Flu é o único jogo que você não pode ter previsão para nada. Você pode ter previsão contra qualquer um. Fla-Flu, não. Fla-Flu em qualquer lugar. Até no hino do Flamengo tem Fla-Flu. Fla-Flu está na história dos dois times. Tem aquela história da briga da diretoria do Fluminense que transformou o Flamengo. Aí tem no hino do Flamengo já o Ai Jesus, que é o Fla-Flu. Então não tem jeito. É um clássico imprevisível no nosso futebol. Não, quando você entra no jogo 0-0, é imprevisível. Mas quando você entra com a vantagem de 2 gols, é complicado. Eu não estou falando só do Flamengo. Estou falando do Fluminense também. Sim, eu vou falar um negócio para você aqui. Você lembra quando nós conversamos ontem? Sim. A pior parte do programa é a parte que é a hora que
Esse é como eu te falei, eu sabia, eu tinha certeza absoluta, como eu te falei, que esse era um programa que eu não queria acabar. Que ia ser mais um daqueles programas que você senta, bota o ouvido aquele fone no ouvido, fica ouvindo aquela música gostosa, de ouvir aquelas histórias, ou você senta, liga aquela televisão, fica vendo aquele filme legal, aquele filme que você não quer que ele acabe. Esse eu sabia que seria mais um programa desse nível. Graças a Deus, esse ano de 2023, o programa Leandro Gatti veio com entrevistas só acima da média, entendeu? Programas que eu fico triste, que eu não quero acabar hora nenhuma, um programa que a gente fica assim, acaba com lágrima nos olhos, ao invés do sorriso, acaba com lágrima nos olhos. Professor, como está chegando já no final do nosso programa, eu separo a lista de confrontos, separo a lista de ídolos do Brasil para você falar sobre cada uma personagem desse. Está aqui. Eu quero que você fale um pouquinho aqui. Vou falar dois confrontos, dois duelos aqui que eu tenho para falar para você. Primeiro duelo. Aliás, são três duelos. Aí que eu quero ver. Você esteve dentro do gramado e nada melhor de você para falar. Vamos lá. Eu vou começar com um duelozinho fácil de responder. Ronaldo Fenômeno ou Romário? Fácil? Fácil, eu sou o Romário. Por quê? Porque o Tem alguma baixinho, especificação? porque o baixinho dentro da área não tinha para ninguém, parceiro. Ali dentro da área ele era complicado. E outra coisa, a personalidade dele era... Nossa, eu ia jogar contra ele, mas... Não, joguei contra ele. Eu perdi de 7-1, meu. Vasco e Portuguesa da Ilha do Governador. Nossa, nossa, para pegar ele é complicado. Dentro da área ele é fora de série. E aí, quando ele fala... E outra coisa, quando ele fala, ele cumpre. Quando ele falava, né? Outro duelo fácil para responder. Outro duelo fácil. Pelé e Maradona. Pelé, pô. O Pelé, além dele ser um dos melhores, o melhor jogador do mundo, ele também tinha uma, assim, ele era exemplo, entendeu? Porque você não basta você ser só jogador, você tem que ser exemplo, porque tudo que o jogador faz, vamos dizer assim, o Gabigol quando ele pinta o cabelo, os moleques pintam o cabelo. O Gabigol, se ele falar um palavrão, os moleques vão falar palavrão. Então, o Pelé era exemplo dentro do campo e fora do campo. O Maradona era um baita no jogador? Era, mas não era exemplo fora do campo. E esse simplesinho aqui agora? Esse é o mais recente. Esse é mais recentezinho. Esse muitos crianças falam. Messi ou Cristiano? Cristiano Ronaldo? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. O Messi, pra mim, também é um dos baita jogadores do planeta. Entendeu? Na técnica, é o Messi. Na força, é o Cristiano. Entendeu? Mas eu fico com o Messi. Ainda mais que ele foi campeão do mundo. Agora... Apesar que eu não gosto de argentino, que eu tive um treinador argentino que só me derrubou. Só queria me derrubar. Aí, depois, se eu te contar, que treinador, filha da mãe, rapaz. Ó, vamos lá. Eu quero que você me responda. Fala sobre. Ou pode botar uma especificação, ou algum momento, que eu já sei que tem um aqui, que eu já vi essa história aqui já hoje. Então, vamos lá. Brasil. Brasil? Nosso país.
que você acha? Eu quero que você fala. Amor. México. Saudade. El Salvador. Loucura. China. China. Rapaz. Se você falar carne crua, é sacanagem. A China me fez ser um pouco mais frio. Porque o chinês, ele é frio. Eu aprendi a ser frio na hora que precisar. Entendeu? Porque nós, latinos, somos muito calentes, né? Somos muito quentes. E o chinês, eu aprendi com eles como ser frio. Na hora, assim, tipo, no momento difícil, no momento de perda, entendeu? Aí eu começo a lembrar e vejo como os treinadores chineses, os jogadores chineses, os pais chineses, os chineses em si, eles são muito frios, entendeu? Eles são muito calculistas, entendeu? E eu aprendi a ser isso. Entendeu? Lógico que, evidentemente, que tem que saber na hora de ser. Vamos lá. VAR. Farra? VAR. O árbitro de vídeo. Hã? O árbitro de vídeo. Árbitro de vídeo? Esse VAR aí. Quero que você fala sobre o VAR. Você quer que eu falo sobre o VAR? Sua opinião. Olha só, a minha opinião é o seguinte, ó, veio para ajudar muito, né? Ajudar muito os árbitros e principalmente os clubes. Porque antigamente a gente perdia muito jogo, a gente trabalhava a semana toda e por causa de um erro, que depois a gente via que não era erro, não era acerto, né? Era erro, que aí acabava com o nosso trabalho. Nesse sentido, veio para ajudar nesse ponto. Mas só que no outro ponto demora muito, é uma demora muito grande para você poder ver lá o que aconteceu, aquilo ali esfria o jogo, entendeu? Esfria muito o jogo. Mas do lado assim de justiça foi muito bom, entendeu? Principalmente para o clube. Porque quantos jogos aí antigamente não tinham VAR, aí perdiam, e depois você via que o juiz errou e não voltava mais atrás, não podia mais voltar. Personalidade do futebol. Rapaz, tem vários, mas Não, esse aqui é o que eu vou falar agora. Personalidade do futebol. Ídolo de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. E não só ídolo dentro desse clube. É respeitado onde passa. Como grande jogador que foi, grande ser humano, Zico. Exemplo. O Galinho, foi por causa do Galinho que eu comecei a jogar futebol, cara. Porque eu ficava aqui em Anga no rádio, quando o Valdir Amaral falava: Golaço! Zico! Zico! Você lembra do Valdir Amaral? Então, o Zico foi um dos caras que me incentivou a jogar futebol. Nossa, esse cara é um ídolo, esse cara é um ídolo mesmo, um ídolo. É um cara que nunca vai ser esquecido. Meu pai, apesar de ser tricolor, meu pai é apaixonado no Zico. Papai é Zico Rivelino. Quando você vai falar de jogador, meu pai só fala de Zico Rivelino. Tem um tal do argentino, tem um argentino que o papai é apaixonado, tal de Passarella, foi até treinador do Corinthians. Volante. Porque assim, ó, eu também coloco aí nisso aí o Ademir da Guia do Palmeiras e o Pita, que jogou no São Paulo. Jogava muito esses caras. E para encerrar essa parte, esse aqui eu me emociono, eu peço perdão a você, porque esse aqui eu me emociono quando eu falo dele. É o maior ídolo de todos os tempos que eu tenho. Eu não tenho ídolo no futebol. É o maior ídolo que eu tenho na vida. Carregou em seus punhos nas vitórias com orgulho a bandeira do seu país. Conquistou Aí estamos tendo?
Não precisou nem eu terminar. Parabéns. O maior ídolo, e no tempo que o Brasil mais precisava, surgiu nosso herói dos domingos de manhã, Ayrton Senna. Sim. Isso daí não tem nem o que falar. As palavras, qualquer coisa que a gente falar, esse cara aí fez a gente chorar, rapaz. Eu me lembro que eu estava voltando do Chile para casa, quando eu parei no restaurante e vi todo mundo lá no restaurante, na televisão, o Galvão falando da morte desse cara. Eu fico arrepiado, cara. Eu fico arrepiado. Pô, eu chorei também muito lá naquele restaurante. Eu não sabia, porque eu estava em viagem, né? Aí eu falei, caramba, porra, eu não acreditei, não. Esse cara aí, pra mim, ele não morreu, não, entendeu? O cara não morreu, esses caras não morrem, esses caras ficam pra sempre, entendeu? Acho que a gente tem que só agradecer a Deus em Deus ter colocado um cara desse na nossa vida, né? Porque esse aí levou o Brasil para todos os cantos, e fora o que ele deixou, né? Ele deixou muita coisa boa. Esse cara era um ídolo fora do comum. Ele tinha casa aqui em Angra, ele treinava aqui em Angra, entendeu? Eu cansei de ver ele treinando aqui. Mas é aquele negócio, né? Às vezes eu Então, pensando, tudo que é bom dura pouco, né? Você teve o privilégio de ver ele, né? Tudo que é bom dura pouco. Você vê o programa bom aí, durando pouco. Sabe por que eu falo dele dessa forma? Eu tenho uma história, assim, do Ayrton, muito engraçada. Eu comecei, assim, a acompanhar futebol, mesmo na geração de 94. Aquela época de 94, eu era muito novo. E naquela época o negócio criança. Hoje uma criança de 8 já nasce com o celular, sem cima da mãe tá grávida, ela já nasce com o celular, né? E naquela época a gente não tinha celular, a gente só tinha uma bola para brincar, pintava rosto. Eu não queria saber o que era, eu saía pra rua pintando as calçadas, pendurando bandeirinha, naquela Copa, mas eu nunca foi assim o meu forte da época. Mas os domingos de manhã me parava. Sim. Eu sentava ali, e quando ele morreu em Imola, na Itália, dia 1º de maio, inclusive, caiu no nosso colo no meio do nosso aniversário, não é isso, professor? Isso. Para nos dar de presente essa tragédia, né? Dia do Trabalhador. São coisas da vida, né? Sim. O Ayrton, quando eu vi todo mundo chorando, mas eu mesmo não sabia o motivo daquele choro. E, passado o tempo, eu fui pegando e cada vez mais fui procurando coisas dele e aquilo foi crescendo, sabe? Eu tornei um interesse a mais. O primeiro vídeo no YouTube que eu vi foi dele. Foi procurando coisas dele, entendeu? O primeiro vídeo de YouTube que eu vi, eu lembro até hoje, foi um vídeo do Ayrton na corrida onde ele deixa o Berg passar, que ele mesmo chegando em segundo, o amigo dele não tinha ganho a corrida, e ele foi campeão. E toda vez eu fico olhando essas coisas, me arrepio, eu vejo postagem dele o tempo todo, e vi, assim, com perdão da palavra, eu peço desculpa, professor, que eu vi o quanto esse cara era ídolo. Foi esse ano, no final desse ano, o quanto eu percebi que esse cara era ídolo. Porque teve o velório o falecimento do rei, né? Do Pelé. Mas quando Ayrton Senna faleceu, o mundo parou. O Brasil parou. E você percebe o quanto que esse cara é idolatrado. O brasileiro hoje, ele
fala até hoje, principalmente os mais velhos, quem viu algumas coisas, principalmente os mais velhos, falam da importância que ele teve. E recentemente, esse inglês, o Lewis Hamilton, aqui em Interlagos, me pega, ganha a corrida e repete esse gesto dentro de Interlagos, que faz Interlagos inteiro chorar, quando ele repete com a bandeira brasileira nas mãos. Aquilo foi uma coisa do outro mundo. Parece que eu nasci de novo e estava vendo a Ayrton Senna naquele momento ali. E é assim, para mim ele sempre vai ser o maior de todos os tempos. Com certeza. Professor, o programa nosso está chegando ao final. Eu quero te agradecer mais uma vez, imensamente. Eu não tenho palavras para me expressar e agradecer por essa honra maravilhosa, esse programa incrível, essas histórias incríveis que vimos e presenciamos aqui hoje no nosso programa. Hoje o meu programa foi aquele programa, como eu te falei, que eu não queria acabar, aquele programa gostoso, um programa que eu tenho certeza que eu vou ter oportunidade de trazer você aqui mais uma vez, contar mais histórias, que eu sei que tem mais histórias ainda que eu quero ouvir, quero conhecer. Quero agradecer ao Tinga Paraná por ter me dado esse presente, essa honra de conhecer esse irmão que hoje me apresentou aqui. Muito obrigado, professor Salles, por essa honra de ter participado aqui do programa Leandro Gatti e você. Leandro, olha só, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, entendeu? Agradecer ao Tinga por ter feito contato aí contigo. Quero primeiro te dar uns parabéns. Eu sei que você tem 1 ano ou mais desse programa aí maravilhoso. Então, esse programa maravilhoso aí. Se depender de mim, cara, eu vou estar sempre aí à sua disposição para ajudar o que precisar, entendeu? Eu que falo para você. Eu que falo para você, que você ter essa abertura, para a gente ter conversado aí bastante coisas sobre futebol, coisas também, não só do futebol, mas outras coisas, entendeu? E eu já me sinto um irmão, um amigo, com certeza, quando eu puder, com certeza eu vou estar aí para te dar um abraço, para te conhecer, estar perto de você conhecer, sentir, né, perto, é muito melhor, entendeu? Então, pô, eu quero agradecer muito pela essa abertura aí, que Deus te abençoe, que o seu programa sempre continue dessa forma aí, crescendo cada vez mais, que você merece. Você é uma pessoa boa, uma pessoa que está ajudando muitas pessoas que eu sei, e que Deus sempre te abençoe, Leandro. Muito obrigado por tudo mesmo. Que Deus te abençoe. Então é isso aí. O programa Leandro Gatti e você teve a honra de receber essa figura incrível do nosso futebol, com muitas histórias. O treinador Salles, o Bonita, Salles, Naldemir, esse guerreiro da vida, esse cara que teve na sua vida, sua carreira, uma roda gigante e com muitas histórias, que trouxe aqui uma biblioteca cheia de histórias, de alegria, tristeza, um exemplo de humildade. Mais uma vez, o programa Leandro Gatti, você vai chegando ao final. Uma boa noite a todos vocês que passaram por aqui. Boa noite, mestre Salles. Aquele abraço a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite a todos.